Meus irmãos, vamos iniciar nossa escola dominical deste domingo 18 de janeiro, primeiro dia da semana. É um privilégio termos este local para nos reunirmos, para adorar o nosso Deus, depois de uma noite de descanso. Entendemos que a misericórdia do Senhor nos assistiu, despertando-nos na manhã deste dia. Então nós louvamos ao Senhor Deus por esta bênção, misericórdia que se renova a cada manhã. Vamos ter uma palavra de oração ao nosso Deus, rogando a Ele que nos dê a direção para os ensinamentos que teremos aqui, que haja edificação nas nossas vidas, e isso tudo redunde em louvor e glória ao nome do nosso Deus. Nós agradecemos pela presença de cada um de vocês aqui, agradecemos pela presença das crianças, que também aprendem da palavra do Senhor Deus. Então, que alegria para o nosso coração estarmos juntos. Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso bondoso Pai, Deus Santo, ó Deus, nós rendemos graça ao Senhor por tão grande amor do Senhor a nós, pecadores. Amor este que foi manifestado na cruz do Calvário. Te rendemos graças porque sabemos que o Senhor é bom e a misericórdia do Senhor dura para sempre. Misericórdia que se renovou as nossas vidas quando o Senhor nos despertou para mais um dia. Este dia que é o dia do Senhor, o domingo, Senhor. Aqui estamos pela manhã para te prestar serviço em reunião solene. Aqui estamos, Senhor, em escola dominical, mas com o nosso coração reverente, temendo ao Senhor, porque nós sabemos quem é o Senhor. O Senhor é o Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus temível, o Deus que não divide a glória com ninguém, o Deus que é digno de ser adorado. Então receba, ó Deus, as nossas vidas aqui neste local, a adoração que lhe é devida. Neste momento, rogamos ao Senhor a tua direção para os ensinamentos que teremos aqui. Ó Deus, o quanto nós precisamos de instrução da tua parte para te servir e te adorar em espírito e em verdade. Então, que o teu bendito Espírito nos auxilie, ó Deus, nos ensinamentos que serão aqui aplicados. Nós confiamos no teu amor e estamos aqui, Senhor, totalmente dependente da tua ação nas nossas vidas. Agradeço a cada criança que aqui está presente, outros que estão a caminho, que a boa mão do Senhor seja sobre a vida dessas crianças, que elas também sintam tocadas pelo teu bendito Espírito, para que a palavra do Senhor também haja guarida no coraçãozinho delas. Assim oramos, no nome bendito do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém. Irmãos, é uma alegria estar com vocês aqui nesta amada congregação, a cidade de Igarapé. O assunto que nós iremos tratar com vocês é um assunto que eu vou tentar fazer uma cobertura aqui de um livro profético, de um profeta, mas como eu sei que tem muita informação deste livro, eu vou tirar aqui as lições principais para nós. Eu gostaria, então, de ver com vocês, e aí eu peço a atenção das crianças que atente para o que vai ser ensinado também. O livro é o livro do profeta Zacarias, um livro que tem 14 capítulos, um livro pequenininho, ainda que são 14 capítulos, mas é um livro considerado o livro menor, no sentido do profeta ter escrito pouco. Então, o livro do profeta Zacarias. Uma pergunta aí para as nossas crianças, os adultos também. Nós temos no Antigo Testamento os livros dos profetas, os profetas maiores e os profetas menores. Quando eu era menor, que eu ouvia alguém dizer sobre profeta maior e profeta menor, o que vinha na minha mente é que tinha um profeta que era grandão e outro profeta que era pequenininho, menor. Mas aí depois, com cautela, a gente foi sendo ensinado que, na verdade, essa questão de menor ou maior não é pela sua estatura, mas pela quantidade de escrito de profecias. Então, o que nós temos aqui é o profeta Zacarias, que entra na categoria dos profetas menores. Mas vocês sabem quantos profetas menores nós temos na Bíblia? Quantos profetas menores são? Alguém chuta aí. Chuta. Pode falar, Arthur. 4.
Manu, quantos? Não tem noção? Chuta um número. Enzo. 9. Valentina, você quer chutar um número, Valentina? Quantos profetas? 10. Catarina, você consegue aí falar, Catarina? Quantos números? Ajuda ela aí, mamãe Raquel. Oi? Quanto? É quanto que ela falou? 8. Alice, quantos? Não? Seja bem-vindo, Gabriel, que bom. Tudo bem, Gabriel? São 12. 12 profetas. Depois vocês fazem essa pesquisa aí. Nós temos o primeiro profeta da categoria menor, o profeta Obadias, que tem o seu escrito no ano 850 a.C. Depois nós temos o profeta Joel, que tem o seu escrito aí do ano 800, deixa eu ver aqui, 835 a 800 antes de Cristo. 800 anos que ele escreveu antes de Cristo. Nós temos o profeta Jonas, que é o mais conhecido de todos, se eu não me engano, vocês estão trabalhando com ele aí. O profeta Jonas é aquele que foi engolido por um grande peixe. O escrito dele está entre o ano 780 antes de Cristo, que ele escreveu. Temos o profeta Amós, depois de Jonas, que escreveu no ano 760 a 750 antes de Cristo. Temos o profeta Oséias, que é uma história também muito intrigante, que tem o seu escrito aí no ano 755 a 715 antes de Cristo. Vocês estão vendo que está caindo os anos, né? Temos o profeta Miqueias. Miqueias, um profeta também que o Senhor Deus levantou. Ele tem o seu escrito no ano 740 a 700 antes de Cristo. E aí agora nós temos a grande tristeza que aconteceu dentro do reino de Israel, que é o reino dividido, e aí vem uma disciplina da parte do Senhor Deus. Como é que eu vou dizer isso? Vindo o cativeiro, primeiro vai vir os assírios, que vão levar as 10 tribos do norte, e depois Nabucodonosor as 2 do sul. Então, nessa categoria aí, do período assírio-babilônico, nós temos Naum, que escreve no período 660 a.C. a 630, Abacuque, vocês devem lembrar aí, do profeta Abacuque, ele escreve no ano 625 a 605 a.C. Temos o profeta Sofonias. Sofonias, Abacuque e Naum só tem 3 capítulos. Sofonias foi escrito no ano 640 a 609 a.C. E aí agora, então, no período babilônico, que é o período mais crítico, nós temos o profeta Ageu, que a gente vai ver que já é o período pós-exílio, que ele vai escrever no ano 520, porque o cativeiro babilônico vai ser no ano 586, quando Nabucodonosor invade Jerusalém, destrói a cidade, destrói o templo e leva cativo algumas pessoas. É nesse período que leva lá Daniel e seus amigos, vocês devem lembrar disso. E o profeta Zacarias está na categoria do penúltimo profeta do Antigo Testamento. Se ele é o penúltimo, tem o último. Qual é o último profeta do Antigo Testamento? O último livro do profeta do Antigo Testamento. Esse é fácil. Vou dar uma dica. Começa com M. M-A. Não é luta, tá bom? A luta lá é M-M-A, se eu não me engano. M-A. Pode falar, Valentina. É isso, é Malaquias. É o último profeta do Antigo Testamento. É só você abrir sua Bíblia lá que você vai ver. Antes de Malaquias, então, nós temos aí o livro do profeta Zacarias, escrito no ano de 1520 a 480 anos antes de Cristo. Então, depois Malaquias vai ser escrito no ano de 430, vai ser o último. Depois vai ficar aquele período de aproximadamente 400 anos em silêncio, quando somente depois de 400 anos, lá no deserto da Judéia, nas barrancas do Rio Jordão, vai aparecer um último profeta do Antigo Testamento, João Batista, chamando o povo ao arrependimento.
Então hoje eu quero ver com vocês aqui o livro do profeta Zacarias, tá bom? Eu falei o ano que Zacarias começou a escrever. Quem gravou aí? Quantos anos antes de Cristo? Eu falei o ano. Para fixar na mente de vocês. O ano 520 anos antes de Jesus nascer. Então, o que o profeta vai falar aqui, ele vai falar de profecias que ainda irão acontecer. Ele vai falar de um tempo remoto, quando o Messias viesse, mas ele também tem profecias para o fim do tempo. Então, é um livro escatológico. Então, o autor do livro é o próprio profeta. Como é que chama o profeta? Pode falar, irmã Célia. Ajuda ela aí, Gabriel. O livro que nós vamos estudar? Isso, muito bem, parece tão óbvio, né? É o livro do profeta Zacarias. Zacarias é o nome de um servo do Senhor Deus. Então, ele escreve no período em que o povo já não está mais no cativeiro. 70 anos se passaram, eles voltaram para Jerusalém, cidade destruída, templo destruído, e eles agora, então, precisam de restauração. Deixa eu só situar vocês. Qual era a situação do povo? Pensa comigo, irmãos. 70 anos preso. Quando eu falo cativeiro, é uma falta de liberdade cultural. Agora eles voltam para a cidade. Como é que o povo se encontrava nessa época? O povo se encontrava extremamente sem ânimo, desestimulado. Talvez até reunia a reunião solene, mas aí tinha aquela frieza do povo, dizendo, olha, esse povo, a gente não está vendo muito desejo, muito brilho nos olhos do povo de servir a Deus. Então, havia um desânimo aqui do povo. E mais, ainda que eles tentassem reconstruir o muro e o templo, havia resistência ainda, porque eles foram livres do cativeiro, mas eles ainda não tinham total liberdade. Havia um império que dominava, o Império Persa. Então, o objetivo do profeta ou do livro é encorajar o povo. É isso que eu quero trazer na manhã desse dia para nós aqui. Usar este livro para nos encorajar. Aí você pode dizer assim, não, pastor, mas eu estou bem, eu estou animado, entusiasmado. Tudo bem, mas e amanhã? E aí se levanta, sei lá, uma perseguição, alguma coisa acontece, e aí você fica desanimado. E aí, então, o ensino de hoje é para te ajudar a se encorajar, a amar as reuniões solenes, a se empenhar no serviço sagrado. E o ponto do profeta aqui, para fazer isso, é um só: chamar o povo ao arrependimento. Então, deixa eu ler com vocês os versículos de 1 a 6 do texto, tá bom? Depois a gente continua aqui. Então, eu sempre vou usar aqui de perguntas, então ficam atentos. Livro do profeta Zacarias, capítulo 1, eu vou ler dos versículos de 1 a 6. Aqui nós temos a estrutura do livro, tá bom? Já está aí. Diz assim, posso ler? No 8º mês do 2º ano de Dario que é o rei, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: o Senhor se irou em extremo contra vossos pais. Portanto, dize-lhes, assim diz o Senhor dos exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Não sejais como vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram, nem me atenderam, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas, acaso vivem para sempre? Contudo,
As minhas palavras e os meus estatutos que eu prescrevi aos profetas, meus servos, não alcançaram a vossos pais? Sim, estes se arrependeram e disseram: como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim ele nos fez. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Então, o que nós temos aqui, irmãos, nos primeiros 7 versículos, ou 6 versículos que eu acabei de ler, é uma estrutura do livro. Aqui é como uma janela. O profeta é levantado pelo Senhor Deus, ele abre uma janela para que o leitor pudesse, com o rosto na janela, ver o que está lá dentro. É o que vai vir aqui. A partir do versículo 7 em diante, nós vamos ver aqui apresentações de visões que o Senhor Deus vai dar ao profeta para passar para o povo. Então, não sei se vai dar tempo, eu vou explicar um pouquinho que visões são essas. São 8 visões e no final nós temos as aplicações na pessoa do Messias que haveria de vir. E para nós hoje já sabemos que essa profecia se cumpriu. Então vamos lá. Se eu fosse tirar uma mensagem central do livro aqui, e fazendo uma pesquisa, o livro são 14 capítulos. 14. Se vocês nunca leram detalhadamente este livro, irmãos, o livro do profeta Zacarias, na nossa perspectiva, é o livro mais messiânico. Eu sei que tem um livro dos profetas maiores, Jeremias, que também é messiânico, Isaías, mas os livros dos profetas menores, Zacarias é o que mais aponta para Cristo. Você pode fazer uma pesquisa aí. Então, o livro de Zacarias ensina que, primeiro, Deus é fiel às suas promessas. O povo é infiel, mas Deus é fiel. Você já deve ter visto assim na placa de um carro, um adesivo: Deus é fiel. Aí alguém diz assim: Deus é fiel, mas e você? Bom, nós deveríamos ser também. Mas se Deus for esperar a nossa fidelidade para Ele agir com fidelidade a nosso favor, Ele nunca vai agir ao nosso favor, porque nós não somos fiéis. Então, o livro mostra exatamente isso. O povo está numa infidelidade, mas Deus tem uma promessa para cumprir. E Ele vai cumprir essa promessa por causa da fidelidade dEle, não por causa da fidelidade do povo. Mas isso não significa que Ele não exija fidelidade do povo. Ele exige, mas Ele cumpre as promessas porque Ele é fiel. E isso mostra também, meus irmãos, em segundo lugar, que Ele governa a história. A história está nas mãos dele. Por exemplo, nós estamos aqui hoje, na manhã desse dia, Débora, você está aqui, você ainda tem os seus pais vivos, Débora? Ok. Então, para que você, Débora, estivesse aqui, Deus usou 2 pessoas. Seu pai e sua mãe. E aí chegou Débora, não é isso? É igual as crianças estão aqui. Mas para que você pudesse estar aqui e Deus usar essas 2 pessoas, Deus usou 4 outras pessoas. Você sabe quem são? Exatamente. Você ainda tem os seus avós? Parte de pai e parte de mãe? Só tem uma avó? Que não é viva. Mas para Deus usar essas 4 pessoas que foram seus avós, Deus usou outras 8 pessoas. Quem são? Seus bisavós. Você conheceu eles? Conheceu. Mas para Deus usar essas 8 pessoas para que os seus avós viessem, Deus usou outras 16 pessoas. Você sabe quem são? São os seus... Oi? Tataravós. Você não conheceu nenhum deles. Mas para Deus usar essas 16 pessoas que foram seus tataravós, Deus usou outras 32 pessoas, que aí eu já nem sei mais o nome. Você vai subindo, vai subindo. Vocês têm ideia, meus irmãos, quem somos nós hoje aqui, para estarmos aqui? Deus usou pessoas que nós nem tivemos acesso, não temos nem ideia quem foram eles. Então, o livro do profeta Zacarias mostra que esse Deus que
tem um pacto com o seu povo e ele é fiel às promessas dele a esse povo. É um Deus que conduz a história desse povo. E a história aqui aponta para uma descendência da vinda do Messias. E quando ele chegar, ele terá uma árvore genealógica. Então isso é muito importante quando se estuda os profetas menores e maiores também. Então, Deus, e isso é bom para o nosso coração, saber que nós temos um Deus que controla a história da nossa vida e da nossa família. Porque nós perdemos o controle, mas esse Deus não perde. E ninguém está dentro de uma família por acaso. Surgiu do nada, coincidência. De repente, aconteceu, você caiu nessa família. Não, tem um propósito do Senhor Deus. Então ele governa a história e ele então cumpriu a promessa da redenção completa por meio do Messias. Cristo veio. Hoje nós estamos estudando esse livro nesta perspectiva. Então, dona Wanda, seja bem-vinda. Nós estamos estudando o livro do profeta Zacarias, minha querida irmã. Então, estrutura do livro. Então, eu mostrei para vocês aqui, primeiro a mensagem central do livro. Qual é a mensagem central do livro? Que Deus é fiel às suas promessas, ele governa a história e ele cumpriu aquilo que ele disse sobre a chegada do Messias. Querido presbítero. Muito obrigado. Sim, meu irmão. Pronto. Se você quiser saber o que trata o livro do profeta Zacarias, é isso. Ele é fiel às suas promessas, ele governa a história e ele cumpriu a promessa da vinda do Messias, porque o livro aponta para isso, eu vou mostrar para vocês aqui. Então, a estrutura, rapidinho aqui para vocês, irmãos. Eu já li aqui o versículos de 1 a 6 do capítulo 1. Mas do capítulo 1 até o capítulo 6, você dá uma olhadinha na sua Bíblia aí, Zacarias aqui recebe 8 visões. O quê? Zacarias capítulo 1, nós já lemos aqui, minha irmã Wanda, os versículos de 1 a 6. Mas agora eu vou mostrar para vocês a estrutura do livro. O livro tem 14 capítulos. Do capítulo 1 ao capítulo 6, nós temos a apresentação de 8 visões que o profeta teve da parte do Senhor Deus. A primeira visão, ele tem uma visão de um cavalo entre arbusto ou entre as murteiras, mostrando que Deus vê o seu povo. Deixa eu abrir aqui para vocês e mostrar para vocês aqui uma estrutura mais detalhada. Olha aí comigo. Olha comigo o versículo 7, por gentileza. Dona Wanda, eu já li de 1 a 6, mas deixa eu mostrar para vocês a primeira. Aqui o versículo 7 é uma introdução. Diz assim. Posso ler? Acompanhe na sua Bíblia. No 24º dia do mês, 1/10, que é o mês de Sebate, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. Faz uma comparação do versículo 7 com o versículo 1. O versículo 1 diz assim: no 8º mês do segundo ano de Dario. Segundo ano de Dario, no 8º mês. Agora, no versículo 7, ele diz assim: no 24º dia do mês 1/10. Quantos meses se passaram do versículo 1 para o versículo 7? De matemática aí. 3 meses, aproximadamente. Porque lá nós estamos no 8º mês. E aqui nós estamos no 24º dia do mês 1/10. 1/10, que mês que é? 11. Novembro, não é isso? Numa apanhado do nosso calendário. E aí agora então nós vamos ver aí a visão que ele vai ter. Olha aí o versículo 8, por gentileza. Tive de noite uma visão, e eis um homem montado num cavalo vermelho. Estava parado entre as murteiras que havia num vale profundo. Atrás dele se achavam cavalos vermelhos, baios e brancos. Bom, meu Deus,
Quem são esses aqui, meus irmãos? O que vocês acham aqui? Só um detalhe para vocês. Por que o livro começa mostrando que Zacarias tem um pai e tem um avô? Vocês viram aí? Olha só. Versículo 1. Veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, que é o seu pai, filho de Ido, que era avô. Então está mostrando que, seja lá quem for esse profeta, é alguém que tem família. E a importância do pai ensinar o filho, que vai ensinar o seu filho quando vier. Então, o profeta Zacarias, e aí se você for fazer um apanhado aqui, Ido é o avô. Ido é da família levítica, então ele era um sacerdote. Então, Zacarias era da linhagem sacerdotal. O que isso implica? Que Zacarias, além de profeta, era o que também? Um sacerdote. 2 ofícios em uma pessoa. Isso daqui não era comum em Israel, não. Mas Deus levanta um sacerdote como um profeta e nós temos os registros aqui, tá bom? Mas vamos aí na primeira visão dele. Eu não sei o que vocês entenderam aí dessa visão, essa murteira, não é isso? Olha aí comigo. A visão dos cavalos entre as murteiras. É a primeira. Então, você lê isso daqui para explicar para as crianças e fala assim, visão. Primeiro a gente tem que entender quem é que está montado no cavalo aí. Olha o versículo 8. Quem é esse homem montado num cavalo vermelho? Quem ousa falar? Oi? Dá uma olhadinha no versículo 11. Aí. Alguém leia em alta voz. Versículo 11. Do capítulo 1. E eles responderam ao anjo do Senhor, que estava entre as nuvens, e disseram: Nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está tranquila e quieta. Isso. Então, eles responderam ao anjo do Senhor. Eles quem? Nós vamos ver aqui que são os agentes do cavalo atrás do homem que está montado no cavalo vermelho. Quem é esse anjo do Senhor? Quando o Antigo Testamento fala de anjo do Senhor, o que vem na tua mente? Isso, não tenha dúvida, Gabriel. É uma manifestação visível da segunda pessoa da Trindade, é uma teofania. Nós entendemos aí no versículo 8 que este homem montado num cavalo vermelho é o anjo do Senhor, que é o próprio Senhor Jesus. A figura aqui é um vale que tem lá as murteiras. Vocês sabem o que é uma murteira? Estou falando de murteira aqui, as crianças ficam, o que é murteira? É um arbusto que não cresce muito no deserto, no vale. É uma árvorezinha. Tem um homem, a figura é essa, isso aqui são símbolos, tá bom, meus irmãos? Tem um homem montado num cavalo, e o cavalo é que cor? Vermelho. Qual é o simbolismo do vermelho na Bíblia? O vermelho na Bíblia aponta para quê? Pode falar. Sangue, exatamente. Aponta exatamente para isso. As murteiras aqui simbolizam o povo, guarda isso. Simboliza o povo, aqui para o profeta Zacarias, o povo de Israel. O vale profundo significa que eles estão numa situação inferior. O homem no cavalo vermelho é identificado como Cristo. Então isso mostra que o povo está numa situação inferior, eles saíram do cativeiro, mas ainda não têm liberdade, mas no meio do povo, Cristo está lá. E por que vermelho, meus irmãos? Isso mostra que vermelho, como nosso irmão disse, sangue, mas também aponta para a guerra, para a luta, para julgamento. O cavalo aqui na Bíblia é símbolo de batalha. É símbolo de animal que está preparado para a guerra. Então, é um guerreiro em cima de um cavalo, e o cavalo é um cavalo vermelho, é um cavalo que está prestes a morrer ou viver por uma causa.
Mas nós temos aí outros cavalos. Olha aí no versículo 8. No finalzinho do versículo 8. O vale é profundo, né? E atrás dele, olha só a figura aqui. Nós temos o homem no vale, montado no cavalo vermelho, e atrás dele nós temos aí o quê? Cavalos baios e brancos. Bom, nós temos cavalo vermelho, que eu já disse para vocês o que significa. Branco. Branco aponta para quê? Por que branco? Branco significa o quê? Paz, mais o quê? O branco. Oi? Santidade. Mais o quê? Pureza. Exatamente. Mas também o branco aponta para triunfo, para vitória. Por isso cavalo branco. Mas tem outra cor aí, olha aí. Baios, ou aqui malhados, mistos, né? Meus irmãos, por que esse simbolismo logo aqui no início? Isso aponta para nós, meus irmãos, que os cavalos baios ou mistos é uma transição de missão, apontando que esse povo está sendo dado a eles uma missão, que essa missão vai ser transferida para um outro povo. E o povo aqui nós já sabemos que é um povo que vai sair de dentro dos arraial de Israel. Então, eu quero só mostrar isso para vocês, porque isso aqui tem um grande significado. A visão do profeta, a primeira visão, ele está vendo um homem montado num cavalo vermelho, num vale profundo, no meio das murteiras. As murteiras é o povo. O vale é a situação inferior do povo. Mas o homem guerreiro no cavalo é Cristo. Ele está lá. Ele anda no meio do povo. Lembra de Apocalipse? Conheço as tuas obras. Eu ando no meio do povo. E ele tem agentes atrás dele. Cavalos vermelhos, cavalos brancos e baios. Qual é o significado central disso? Emanuel, isso é para mostrar o seguinte, que enquanto o mundo, é interessante isso daqui, nós vamos ver no versículo 9, enquanto o mundo externo de Israel aparentemente estava em paz, em segurança, o povo de Deus está em aflição. Olha comigo o versículo 9, por gentileza. Diz aí, então perguntei, meu Senhor, quem são esses? Respondeu-me o anjo que falava comigo. Eu te mostrarei quem são eles. Versículo 10. Então respondeu o homem que estava entre as murteiras e disse, são os que o Senhor tem enviado a percorrer a terra. Eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as murteiras e disseram, nós já percorremos a terra e eis que toda a terra está agora repousada e tranquila. Ou seja, a terra está em paz. Quem são esses que estão falando com o Senhor? São os agentes do homem montado no cavalo. Ele saiu e o relatório que ele trouxe é o seguinte, olha, no versículo 11. Percorremos e a terra está agora repousada e tranquila. A terra aqui são os outros povos. É o símbolo aqui. Isso mostrando que, não sei quantos de vocês aqui já tiveram aquela sensação assim. Você é crente, serve ao Senhor Deus. Mas aparentemente você olha para o outro que não serve a Deus, está tranquilo, está em paz, nenhuma tribulação para ele, e aparentemente tudo dando certo. E para você que é crente, o que acontece? Você fala assim, não é possível. Será que Deus me ama mesmo? Será que eu sou servo do Senhor Deus? Você nunca teve aquela sensação de que Deus se colocou em silêncio com você quando você clamou por socorro? O maior drama nosso é esse. Ele não está em silêncio, nós sabemos disso. Mas o nosso coração, às vezes, tem essa sensação que Deus não responde às nossas orações. E mais, a gente olha então para o ímpio, e o ímpio está o quê? Prosperando. Você lembra do Salmo 73? Esse é o quadro aqui. Os agentes deste homem que está montado no cavalo, saiu por toda a terra e disse, olha, toda a terra está tranquila. Mas o povo de Deus não está tranquilo, porque estão em Jerusalém. A cidade está destruída, os muros tombados e o templo em ruína. Então, aparentemente, há paz lá fora, mas no meio do povo não há paz.
não há paz. E, meus irmãos, qual é a aplicação disso tudo para nós? Lembra que o povo está num vale profundo. Lembra do Salmo 23? Ainda que eu ande pelo vale profundo, ou pelo vale da sombra da morte. A lição aqui era uma só. Apesar do caos no meio de vocês, apesar da falta de capacidade de vocês, apesar da infidelidade de vocês, Deus está com vocês no vale. Ele está aí no meio, ele é um guerreiro, ele batalha com vocês. Então a aplicação é, guarde isso no coração, nos momentos de maior humilhação ou depressão, que é o vale profundo, Cristo está presente. Isso acontece com cada um de nós no individual. Às vezes nós estamos no meio do povo, mas só Deus sabe os dramas individuais que nós enfrentamos e vivemos. E aqui nós já temos esta ação. Cristo está presente. Isso é uma maravilha para nós. Eu não sei se você tem esse consolo. Alguém já disse que nós, os cristãos, deveríamos ser o povo mais feliz da terra, mesmo passando por aflições. Porque nós sabemos o Deus que nós servimos. Não precisamos estar num monte para poder ver a presença de Deus na nossa vida. Mesmo no vale profundo, Ele está lá conosco. Então, que lição que a gente já pode tirar aqui para nós. Então, se alguém aqui enfrenta humilhação, angústia profunda, saiba que esse sofrimento não está distante daquele que é presente na nossa vida. Aliás, Paulo disse que ele é por nós. Quando o profeta Isaías profetizou a vinda de Cristo, disse, olha, ele será chamado Emanuel. Emanuel, que significa Deus conosco. Então, ele não observa apenas o sofrimento de longe. Ele se posiciona ao lado, no meio da crise. Aliás, o apóstolo João, quando escreveu a sua carta, disse que nós temos um advogado junto ao Pai. Pensa, meus irmãos. Então, só aqui no início do capítulo, nós já vemos Cristo, de maneira tão explícita. E deixa eu continuar lendo aqui rapidinho para vocês, o versículo de número 12. Deixa eu ler até o 17. Vai lá, acompanha aí na sua Bíblia. Então, o anjo do Senhor respondeu. Está conseguindo acompanhar aí? Ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estás indignado? Já se faz 70 anos. Prestaram atenção? Respondeu o Senhor com palavras boas, palavras consoladoras ao anjo que falava comigo. Olha, meus irmãos, palavras boas e palavras consoladoras. E aí nós temos aqui a descrição do que são essas palavras boas e consoladoras. E deixa eu só mostrar então para vocês, Cristo na vida do profeta Zacarias aqui na sua descrição. Capítulo 9, versículo 9. Alguém leia aí, por gentileza. Bem alto. Capítulo 9, versículo 9. Quem vai ler? Vocês lembram dessa passagem sendo cumprida? O profeta, aproximadamente 520 anos antes, profetiza a vinda de quem? O nosso irmão leu com muita propriedade aí, o presbítero Tiago. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Quem é filha de Sião? É o povo de Deus escolhido ali naquela nação. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, crio de uma jumenta. Isso aqui já se cumpriu. Isso aqui não vai se cumprir. Nós sabemos muito bem disso. Deus cumpriu a promessa. Você quer ver uma outra citação? Eu não precisava ler isso aqui para vocês, o cumprimento disso daqui.
Isso aí está lá em Mateus capítulo 21, versículo 5, João capítulo 12, versículo 15, também mostra isso com muita propriedade. Só para vocês verem. Leia aí Mateus capítulo 21, versículo 5. Deixa o Enzo ler o texto ali, junto com o Arthur. Acha aí. Mateus 21, 5. Pode ler. Pois é, e ele está falando de Cristo, que está entrando na cidade. O Messias, aquele homem chamado Jesus, um homem que de uma família simples, nasceu num lugar não convencional, se humilhou de uma maneira, montado num jumentinho. E eu poderia ler João capítulo 12, versículo 15. Mas deixa eu mostrar, voltando para Zacarias. Zacarias capítulo 11, versículo 12. Gabriel, lê para nós, por gentileza, aí. Zacarias 11, versículo 12 e 13. Esse daqui, então, é bem mais evidente. Porque eu lhe disse, se conheceres bem aos vossos olhos, dai-me o meu salário. E, se não deixai, pesar o meu salário, 30 moedas de prata. O Senhor, pois, disse, lance isso ao olheiro, esse mesmo peixe que foi apanhado com eles. E tomei as 5 moedas de prata, e eles lanceram ao olheiro na casa do Senhor. Isso te lembra alguma coisa? 30 moedas de prata? Mas isso aqui é uma profecia 520 anos antes dele nascer. E aí, então, ele vai nascer, ele só vai iniciar o ministério dele com 30 anos. Então, olha, hoje nós temos a informação, ô Gabriel, lá em Mateus capítulo 27, se você quiser ler aí para poder fazer a comparação, Mateus 27, versículo 9 e 10. Jeremias também tem uma profecia sobre esse ponto aqui. Mas leia aí Mateus 27, 9 e 10. 9 e 10. Isso. Mateus 27, versículos 9 e 10. Então se realizou o que vai te ensinar o profeta Jeremias. Tomaram as 5 moedas de prata, 3 no trigo apanhado, e 7 filhos de Israel a ganhariam, e deram-nos pelo campo do olheiro, segundo o Senhor determinou. Isso. Ainda que Mateus atribui a Jeremias, mas a referência é a Zacarias, que deixou bem clara essa questão da profecia da traição de um dos apóstolos do Senhor Jesus, que vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Das crianças aqui, quem que vendeu Jesus por 30 moedas de prata? Valentina, você sabe quem vendeu Jesus? Quem traiu Jesus e recebeu dinheiro? Foi quem? Emanuel. Quem traiu Jesus? Arthur, quem traiu Jesus? Enzo, quem traiu Jesus? Judas, muito bem, Judas. Então as crianças aí ficam atentas. Quem traiu Jesus foi Judas. Um outro texto aqui. Zacarias capítulo 12, versículo 10. Eu estou mostrando para vocês Cristo no livro do profeta Zacarias, tá bom? Fazendo um panorama aqui. Capítulo 12, versículo 10. Esse daqui é um ponto triste também. Dona Wanda, a senhora quer ler aí? Pode ler. Zacarias 12, versículo 10. Mas terminarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém. A senhora, minha irmã, a senhora está em Zacarias? Zacarias 12. 12, versículo 10. Ah, tá, ok. É por causa da tradução. É a tradução. Tá, pode continuar, por gentileza. Mas terminarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém o espírito de graça e de súplica. E olharão para mim aquele transpassado e pranteado sobre ele, como quem pranteia pelo seu único filho, e estarão em amargura por ele, como aquele que está em amargura
pelo seu ungido. Pois é, aqui já é o momento da crucificação, do choro amargo de Pedro de ter negado, da mãe dele olhando para ele ali crucificado, vendo os soldados vir com uma lança e furá-lo. Então, João capítulo 19, versículo 37, deixa isso bem claro. Apocalipse 1:7 deixa essa profecia bem clara do profeta Zacarias. E por último, irmãos, Zacarias 13, versículo 7. Querido presbítero Tiago, você poderia ler isso para nós? Olha o que iria acontecer quando ele fosse preso como o pastor supremo. Zacarias 13, 7. Desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Tem pastor e as ovelhas ficaram dispersas, mas vou ver a mão para os pequenos. Olha que profecia. Foi exatamente isso que aconteceu quando ele foi ferido, ou seja, quando ele foi traído, vendido por 30 moedas de prata, que pegaram ele, começaram a esbordoar ele, os seus discípulos, os apóstolos, ficaram dispersos, ficaram confusos, ficaram com medo. Que profecia, meus irmãos. Fere o pastor e espalhar-se-ão as ovelhas. Que tristeza seria quando ele viesse, o que iria acontecer com ele. Bom, então o que nós temos aqui, e a hora foi lá, alusões claras reconhecidas aqui, meus irmãos. Então, o livro do profeta Zacarias, depois, se vocês tiverem interesse, leia com calma em casa, são 14 capítulos, e leia com a ótica do Novo Testamento. Leia vendo Cristo nas páginas do livro do profeta Zacarias. E aí, então, vocês irão ver quais são as lições que nós tiramos para nós aqui hoje. Então, deixa eu encerrar com vocês com algumas aplicações aqui. A aplicação aqui é uma só, irmãos, para nós que estamos aqui. Para as crianças. Pode ser para as crianças? Vocês, crianças, que estão aqui. Um versículo para memorizar. Para que vocês saiam daqui com esse versículo na mente. Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Eu vou deixar isso como lição, tá bom? Facinho. E esse eu quero ler para vocês aqui. Quem não tem a Bíblia aí, só ouve para poder fixar na mente, para vocês não esquecer. Tá bom, Arthur? Levanta aí para você poder aprender. Só o finalzinho, tá bom? É uma sentença aqui. O versículo diz assim, versículo 6 do capítulo 4. Prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então a sentença para nós é, não por força, guarda aí, repete comigo, não por força, nem por poder, ou nem por violência, numa outra tradução, mas pelo meu espírito. Não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito. Isso. Quer repetir, Enzo? Não por força, nem por poder, mas... Isso. Gabriel, guardou? Não? Não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito. Não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito. Isso é para mostrar que quem age é ele. Não é pela força do nosso braço que nós conquistamos as coisas, mas pelo Espírito de Deus. Então, que Deus em Cristo, irmãos, nos abençoe, nos dando um coração rendido a Cristo, que é a força que nós precisamos todo dia para servir o nosso Deus. Vamos orar para nós encerrarmos esse momento aqui? Senhor Deus, nós sabemos que a nossa mente é uma mente cansada, uma mente que tem dificuldade de associar as profecias do Senhor
relacionadas ao Antigo Testamento e o cumprimento dela no Novo. Mas amanhã deste dia nós analisamos aqui, Senhor, tão de forma geral, as profecias que o Senhor deu ao teu servo no passado, profeta Zacarias. Queremos agradecer ao Senhor por ter usado o teu servo e agradecer a fidelidade do Senhor em ter cumprido a promessa. Hoje nós estamos aqui, Senhor, diante das promessas cumpridas. Mas aqui estamos aguardando ainda, Senhor, o fechamento final e a conclusão da história, que é a volta gloriosa do teu Filho, a quem o Senhor já enviou a este mundo para salvar. Que os nossos corações sejam rendidos a Ele, ó Deus, que a nossa vida seja vivida nele para a glória do teu santo nome. Assim eu oro, no nome do Senhor Jesus. Amém.